Seu espírito, centelha de luz, posso brilhar. Então, Eurípedes, ele fundou o primeiro colégio espírita do Brasil, no início de 1900, a pedido de Maria Santíssima. Isso é conhecido de todo mundo, né? E desenvolveu a sua educação naquele período que foi incrivelmente inovador, né? Para os moldes da época e até para hoje. Porque ele era o educador por excelência, só estar com ele já era educativo, né? E desde 1990, ele inicia, junto com uma equipe de espíritos que o assessoram, a proposta da evangelização de espíritos. Aí, através, uma proposta que parte da espiritualidade, né? Ele, assessorado por um grupo de espíritos, transformou o Colégio Allan Kardec num grande laboratório. E o objetivo da evangelização de espíritos é desenvolver um método para educar espíritos espíritas, auxiliar espíritos espíritas a aplicar o conteúdo da doutrina espírita na sua própria vida. Porque é até de conhecimento que mesmo no plano espiritual, antes disso, Eurípides recebendo muitos espíritos espíritas e muitos espíritos espíritas às vezes falindo em seus planejamentos. Então, Eurípides desenvolve esse método. É um método, então, o objetivo é que eu aproveite a minha encarnação. Por isso, ele mergulha profundamente no estudo do ser espiritual e do planejamento reencarnatório, para que o espírito aceite e compreenda essa sua existência. Então, o objetivo fundamental da evangelização de espíritos é fazer com que o espírito compreenda e aceite o seu planejamento, para valorizar a oportunidade da encarnação. Então, essa é a meta. Mas, para se alcançar essa meta, como ele é um educador, então ele constrói uma série de recursos e vai testando esses recursos para alcançar esses objetivos. Então, ele trabalha como conteúdo, é um estudo profundo de planejamento reencarnatório e do ser espiritual, a estrutura do ser espiritual, passando por perispírito, por tudo. Esse é o conteúdo. E utiliza como os recursos a caridade. Então, em Sacramento, por exemplo, que eu escutei, pode ser que vocês tinham escutado antes, né? Eu escutei lá. Então, às vezes, se a pessoa chega na sua casa espírita com um desequilíbrio na mediunidade muito grande, pelo menos eu vivenciei situações assim nos grupos que passei. Às vezes a pessoa era encaminhada rapidamente para trabalhar mediunicamente, né? Então, ela recomenda, se você está com problema, você vai descascar cebola. O que quer dizer? Você vai para a caridade, porque a caridade é que vai alinhar o seu desequilíbrio mediúnico. Compromisso com a mediunidade, aí você vai definir quando você já for um trabalhador, né? Então, a caridade é um recurso permanente, né? E trabalha a natureza como um outro recurso muito importante do método de Eurípides. Isso tem muito a ver com o Pestalozzi, com a estrutura do método do Pestalozzi. Então você trabalha mergulhado na natureza, observando a natureza, usando a natureza como um estímulo para a sua evangelização. Eu vou dar um exemplo da aplicação da evangelização infantil. Nós estávamos trabalhando do nosso caso, né? Tem vários grupos que desenvolvem muito melhor até. Eu estou só colocando a minha experiência. Nós precisávamos trabalhar o primeiro lar. Estávamos trabalhando o planejamento reencarnatório com as crianças. E a identificação com o primeiro lar. Ou seja, o pai, a mãe que me recebem. Então, nós fizemos a seguinte proposta para eles. Nós vamos dar um pintinho para cada um de vocês. Vocês vão levar esse pintinho para casa e ficar 15 dias com o pintinho. Depois vocês vão devolver. E nós vamos levá-lo para um galinheiro. Porque também em Santos, né? Como é que vai crescer o pintinho no apartamento, né?
E aí teve muitos protestos. Algumas das crianças, assim que nós éramos evangelizadoras desalmadas, nós dávamos um bichinho e depois pedíamos de volta, né? E aí passou esses 15 dias, é lógico, teve pintinho que morreu, né? Inclusive da Joana, minha filha, morreu, eu estava viajando, e aí ela levou o pintinho lá, a evangelização inteira fez a prece ao redor, enterraram ele, ela chorou, né? Passou por todas essas situações. E aí entregaram o pintinho. Foi uma choradeira só. Aí a pessoa que foi levar pro galinheiro foi fotografando, foi para uma cidade, mandava foto depois dos pintinhos do galinheiro, né? Então, é porque eu estou dando esse exemplo. Poderia se falar um tempão do que é o pai, a mãe, do que é ser pai, do que é ser mãe. Eles foram pais e mães por 15 dias. Foi confiado a eles, como nos é confiado, um filho que não nos pertence. Nos é confiado, mas depois ele vai ter o caminho dele, né? Então eles tiveram uma vivência cuidando dos pintinhos, do que nós queríamos passar para eles, inclusive da morte, o desapego com a morte. E aí fala, mas nossa, que tragédia! As crianças têm que passar por essa tragédia. Nossa, elas precisam trabalhar nessas questões, porque... E aí logo em seguida faleceu o pai de uma criança próxima, né? Então, em que momento você vai trabalhar a morte com a criança ou o desencarne? Então, um dos recursos a serem trabalhados é a natureza. E um recurso muito forte é o da arte, como um instrumento de evangelizar. Que Eurípides propõe a função da arte na evangelização de espíritos não é a do grupo de arte, é diferente. Não é para juntar os espíritos ligados à arte, que tem na casa, os músicos ou os atores, mas é para unir todos os trabalhadores da casa. Então a arte é ofertada a todos. Ela é mais uma porta da casa, um trabalho da casa. Aí ela precisa ser coordenada por um evangelizador. Ela precisa ser coordenada por alguém que tenha esse comprometimento de educar os espíritos e se envolver com os espíritos. Porque se ela tiver uma visão do artista simplesmente, ela não vai conseguir auxiliar a necessidade daqueles que estão lá. Tem uma questão específica que eu acho muito importante que Eurípides traz, que é a questão do contraste que a gente estava comentando. Onde isso é muito importante se você for trabalhar a arte, que você oferte o contraste para as pessoas. Porque se eu ofereço para a pessoa aquilo que já é talvez uma dificuldade dela, eu estou reforçando aquilo. Então, por isso, quando eu evangelizo através da arte, eu preciso ter a clareza que aquele personagem que eu estou ofertando para a pessoa, ou aquela música, eu preciso ter a clareza que é aquilo que ela necessita. Porque a arte é um alimento. Da mesma forma que se você se alimentar mal, você fica doente, né? A arte também pode te adoecer se você se alimenta de coisas que não estão de acordo com a sua necessidade. Cada espírito tem um compromisso. Se eu tenho um compromisso ou opto, tenho o desejo de trabalhar como um artista espírita, o meu compromisso é a arte espírita. Então me parece que aí o que eu devo buscar é o amparo dos princípios do Evangelho, da casa espírita, para ter a postura que seja digna de ser um artista espírita, né? A postura de um espírito não é avaliada pelo comportamento dele, mas pelo seu sentimento. Então, se eu sou um artista espírita, eu tenho que cuidar dos sentimentos que eu envolvo no meu grupo. Se a pessoa tem o compromisso de ser um artista espírita, então que ele deve buscar a postura de um espírita como artista. Acho, então, por exemplo, eu estou no meu grupo de artes. No meu grupo de artes, eu tenho que buscar harmonia, eu tenho que buscar ter clareza dos meus sentimentos para não deixar aquelas dificuldades que sempre ocorrem em grupos de arte vir à tona também num grupo de arte espírita. Competitividade, disputa, melindres, nós temos que tomar cuidado com essas coisas, né?
no grupo de arte espírita, porque nós estamos vinculando uma imagem que nós temos que dar conta de ter uma postura de acordo com essa imagem, com esse produto, com essa obra, porque de que adiantaria eu gerar uma obra que é dita espírita, mas a obra que o Cristo está interessado não é a obra que eu criei, sou eu a obra para o Cristo, né? Eu sou a grande obra de arte que o Cristo visa, né? Então, que é muito importante isso, eu acho. Se eu sou um espírito que tem compromisso com a arte espírita no sentido de grupos, que eu busque me melhorar, e aí eu penso que é muito importante para o artista espírita aceitar se comprometer com rotina de casa espírita. Aceitar, preciso reconhecer que atividade eu preciso na casa espírita. Eu preciso frequentar o evangelho, eu preciso ir nas reuniões de estudo, e eu preciso, isso eu realmente acho, o artista espírita precisa ter rotina de caridade. Rotina de caridade, de atividade e assistência, de caridade, que vá doar sua arte no asilo. Imagina a alegria dos irmãos de receberem alguém tocando para eles, que vá doar sua arte num orfanato, que vá doar sua arte, não sei, o trabalho que for assistencial. Mas a maneira que eu tenho de ver como preparo a formação do artista espírita, se eu fosse um artista normal, profissional, eu teria que ter rotina de aula de voz, aula de canto, de dança, disso, enfim, eu teria que ter uma rotina, não é? Para o artista espírita, qual é a aula de voz? Coordenar evangelho. Para o artista espírita, qual é o preparo de corpo? A caridade. Então eu preciso ter rotina com isso, porque isso que vai me dar, vai me construir uma postura moral que na hora que eu estiver no grupo, eu vou ser um elemento agregador e não vou deixar vir à tona as minhas dificuldades, e às vezes muitos grupos bons acabam se diluindo por problemas de relacionamento. Eu vou me trabalhar como espírito na casa espírita, me tornar um espírito melhor, e aí eu serei um artista espírita, né? Isso no caso do compromisso em ser o artista espírita. Agora, se eu sinto o compromisso de evangelizar, aí a arte, ela é um recurso na minha mão. Mas a minha meta em si não é a arte. A minha meta em si é evangelizar. E eu utilizo, aí ele é um recurso não difícil, é um recurso maravilhoso para evangelizar. Porque ele é muito atrativo e ele é muito prazeroso. Se você tem que trabalhar as suas dificuldades, a gente trabalhar a dificuldade numa conversa é uma coisa. Agora, trabalhar a dificuldade fazendo uma oficina, onde você expressa seus sentimentos, é ao mesmo tempo alegre, emocionante. Então, é um recurso muito valioso na mão de um evangelizador, a arte. Esse aspecto eu só conheci com Eurípides até agora, né? Nas casas espíritas é muito comum você ter a aplicação da arte na rotina, na evangelização e na mocidade. Agora, da maneira que Eurípides trabalha a evangelização, a arte na evangelização de espíritos, a arte ela é um recurso para sensibilizar aquele trabalhador. Então, até na apostila da Abrarte, os meninos tinham escrito a função da arte para cada fase do espírito. Então tem para a infância, para a juventude, mas na madureza me chama muita atenção que às vezes na madureza o espírito, então assim, na infância é o momento de eu construir uma nova experiência, né? Então a arte é importante porque você constrói uma nova bagagem de experiência. Na juventude você ajuda a drenar a toda aquela energia, né, que vem à tona, você drena através da criatividade. Mas no adulto, você já teve fases da sua vida que você viveu e às vezes você já acumulou algumas desilusões, arrependimentos, culpas. Então, a arte nesse momento, na vida do adulto, a utilidade é uma utilidade reflexiva e de reorganizar, às vezes, dá motivação para o espírito continuar, né? Refazer. Então, no adulto ele vai trabalhar os conflitos
alguns conflitos, algumas dificuldades, né? E vai se libertar de algumas coisas que poderiam estar amarrando ele, né? Então há funções diferentes. E nisso, esse trabalho do teatro como um aspecto de evangelizar com o adulto, eu só vi mesmo com Eurípides. Mas porque na verdade lá não se separa, criança, jovem, é tudo espírito. Então é um teatro para evangelizar os espíritos, seja lá em que idade, em que fase da encarnação o espírito esteja. Então, por exemplo, vamos supor uma pessoa que é mais agressiva. Então eu vou dar um personagem para ela de um soldado bravo que vai brigar. Eu estou fixando nela um padrão que ela precisa vencer. A necessidade dela é vencer essa característica. E eu estarei fixando nela um padrão. Eu preciso ofertar para ela se eu fosse evangelizadora dessa pessoa, eu ofertaria um personagem doce, meigo, suave, generoso. Por exemplo, se fosse fazer um Chico Xavier, se fosse fazer um São Francisco, porque estaria no exato contraste da personalidade dele. E aí que teria a finalidade útil, finalidade de evangelizar, né? Então, no momento que o espírito vai, ainda mais essas gerações atuais, onde desses espíritos que crescem ao nosso redor, né? Da mesma forma que a gente escolheu o pai e a mãe, eu escolho o evangelizador. Porque o evangelizador, ele é um espírito ligado a mim e que está compromissado com Cristo. Então eu sei que eu vou encontrá-lo. Ele faz parte das minhas esperanças de progredir. Porque eu sei que ao encontrar com ele, a vibração dele, o envolvimento dele vai me acionar. Por exemplo, na juventude, eu fui evangelizada pelo César Tucci, que é um músico espírita, né? E a ação que ele tinha sobre mim era muito grande. Eu não tinha a menor perspectiva de que eu teria alguma ligação com a arte. Isso nunca passou pela minha cabeça quando eu estava na mocidade, por exemplo. Mas ele era um músico. E a postura dele como artista espírita me evangelizava. Fazia parte do meu planejamento. Ele não sabia que eu teria vínculo com a arte, nem eu sabia. Mas assim, no meu planejamento estava implícito que eu ia encontrar um evangelizador e que esse evangelizador seria alguém que tinha uma postura cristã com a arte. Ele realmente foi um evangelizador que merecia ser seguido, né? Porque às vezes a gente tem evangelizadores, né? Mas ele era um evangelizador, ele foi um evangelizador modelo para mim. Eu queria ser como ele. Então, por isso, o evangelizador, ele faz parte do planejamento, porque é alguém que vai me sinalizar e que eu vou querer ser como ele. Porque a vibração dele parece que me encaminha para o Cristo. E aí eu desejo isso, né? Eu penso que, tal qual na evangelização, a gente precisa desenvolver uma honestidade. Então eu preciso ter clareza dos sentimentos que eu estou sentindo. E preciso ser honesta com esses sentimentos. Então eu preciso, se estou com você e eu estou sentindo uma competitividade ou um ciúmes, eu preciso reconhecer isso. E trabalhar com isso da melhor maneira possível. Mas eu penso que um grande meio de tratamento para os grupos de arte é, em cima de toda a agenda que o grupo tenha, ter rotina na caridade. Marca lá uma apresentação fixa no asilo todo mês. Uma apresentação fixa todo mês, não sei, no orfanato. Marca isso. Porque o fato de você estar se alinhando, porque assim, eu posso ter a vaidade que for, mas a hora que tá eu tete a tete com a vovozinha do asilo, não tem vaidade. Nessa hora, desperta em mim o sentimento de solidariedade, de amor, né? Então,
um grande instrumento de você vencer essas nuvens que às vezes pairam nos grupos é você refletir: eu estou fazendo da minha arte uma caridade? Então, que eu apresente nas casas espíritas, que eu apresente nos festivais, nas mostras, mas que faça parte da agenda dos grupos espíritas, as instituições de caridade. Isso muito auxiliará os grupos nesses problemas, que são problemas dos sentimentos e que precisam ser trabalhados no grupo artístico, mas também é trabalhado lá na casa espírita, né? A pessoa precisa ir se trabalhando na casa espírita, né? Então, tudo na casa espírita tem que ter um objetivo. E esse objetivo tem que passar pelo objetivo fundamental da casa espírita, que em última instância é evangelizar nossos espíritos, né? Então, a reunião mediúnica, né, do que seria da pintura, da psicografia, numa reunião desse tipo, tudo tem objetivo pedagógico. Então, os desenhos que são trazidos são desenhos que vão ser usados na evangelização, nos estudos, são desenhos que vai auxiliar todas as necessidades da casa, né? É uma situação interna e não uma situação de exposição, né? É uma mediunidade resguardada e onde enxergamos que a primeira pessoa a ser auxiliada na mediunidade é o próprio médium. Então não há aquela ansiedade, eu recebi uma psicografia, eu vou escrever um livro. Não, eu vou identificar qual é a função daquela psicografia para mim, para o grupo, para o trabalho, às vezes, e muitas das aulas da evangelização ou os textos da peça que vai ser, elas são trazidas nessas reuniões de forma simples, né? As imagens, novas imagens que precisam ser projetadas para que a criança entenda determinada coisa, são trazidas nessas reuniões de forma muito simples, né? Mas tudo com objetivo. Então, nós temos uma meta: evangelizar espíritos. Quais? Esses que estão aqui. Como? Aí somos auxiliados, né? Para tentar alcançar essa meta, né? Acho que intensamente, né? Vou dar um exemplo do ensaio de coral, né? O ensaio de coral, ele é um momento, e se ele é direcionado, por exemplo, o nosso coral era dirigido pelo Moacir, né? No momento que nós tivemos o Moacir lá conosco. O Moacir, ele é um espírito, ele é um evangelizador, né? Então, o momento daquele ensaio do coral, ele era primeiramente um grande tratamento para todos nós que cantávamos. Porque ao entrar na sintonia daquelas melodias, ao refletir naquelas letras, você vai mudando vibração, sentimento. Então, às vezes, se eu estou com uma depressão, é um dos grandes tratamentos que poderia se ofertar é esse, né? E é sem nenhuma preocupação se você é soprano, contralto. Na verdade, ele dividia, mas é permitido a todos. Não é um coral que é permitido só para aqueles que cantam, é permitido a todos. E aí é lógico também que espíritos presentes recebem essa vibração, espíritos ligados a nós que estão presentes, e essas vibrações podem ser remetidas inclusive a outros lugares, né? Há uma história bonita do Jerônimo Mendonça, não sei se vocês conhecem, que diz que numa noite em desdobramento ele é levado para o plano espiritual. E é levado para uma região de muita dificuldade. E aí o orientador espiritual pede para ele: cante, cante. Aí ele começa a cantar, cante. E aí ele canta, e conforme ele vai cantando, começa a se erguer pessoas que estavam naquela região, ele não percebia, né? E essas pessoas têm condição de serem ajudadas. Ele pergunta: o que está acontecendo? Ele fala: essas pessoas, elas têm identidade com a sua voz. Então, ao escutarem você cantando, acaba sendo um auxílio para o despertar delas, né?
Então, o que eu acho muito interessante nisso é, então, nós estamos aqui. Para que nós estamos aqui, né? Nós fizemos um planejamento reencarnatório e nós planejamos, esse planejamento tinha meta. Eu pretendia, eu pensei da minha memória alguns pontos que era fundamental, que se eu não mexesse naquilo, eu não continuava evoluindo. Então eu penso esses pontos e aí esses pontos vão ser trabalhados e eles estão registrados na minha memória secular. Para mim modificar quadros de memória, eu preciso construir outros contrastantes, né? Então, se eu tenho quadros de memória de dificuldade, eu preciso construir quadros luminosos que me tragam clareza e lucidez. Quando eu vivencio no teatro um personagem, por exemplo, se eu sou Paulo de Tarso no personagem, eu construo uma memória, eu construo uma nova célula de memória poderosa, inesquecível e muito boa. E eu acrescento no meu arquivo de memórias. Então, ao lado, vamos supor que eu sou um espírito que tenho dificuldade com a vontade. Tenho dificuldade. Então, eu desejo mudar, eu vou mudar. Eu vou mudar, mas eu não sei quando eu vou mudar, né? Eu tenho dificuldade com a vontade. Seria muito útil para mim fazer Paulo de Tarso, porque é um espírito que tem vontade muito firme. Bastou ele decidir, ele se converteu, né? Então, é um espírito de vontade muito firme. Então, vamos supor que eu tenho dificuldade com a vontade. Ao lado das minhas dificuldades, que fazem parte das minhas necessidades que eu pensei para trabalhar nessa encarnação, eu tenho uma vivência de Paulo de Tarso, que eu faça o personagem do Paulo, que tem vontade firme, é realizador, é empreendedor. Então isso, eu construo uma nova célula de memória, eu acrescento isso às minhas experiências. Não é a experiência da minha encarnação, é uma experiência do palco, mas me propicia a reflexão igualmente. Isso é genial no método, isso é realmente genial, você pensar nisso e você como evangelizador pensar, eu estou ofertando uma nova célula, uma nova construção na sua memória espiritual. Quer dizer, eu não estou dando um personagem, eu estou ofertando uma grande oportunidade para a pessoa, né? A arte acaba sendo uma mediunidade natural, não é da incorporação, né? Não é que nós vamos ficar incorporados, mas a mediunidade natural. A expansão, né? Que você entra em sintonia com os espíritos e isso vai alinhando, vai equilibrando. Inclusive, se a pessoa tem desequilíbrio na mediunidade, isso vai auxiliando o reequilíbrio, né? Então, é curioso, esse é um hábito que tem na região aqui, né, do sul, e acho que também tem para o centro-oeste. Lá, assim, esse não é um hábito tão frequente de ter esse momento. Eu até acho esse momento bem interessante, mas acabei entrando em contato mais aqui, né? E eu não sou a música, se faz parte das minhas memórias, não foi trabalhada essa encarnação, né? Mas escutando o Moacir falar, ele dá um exemplo muito interessante. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu escutando ele uma vez ele falar sobre música, o uso da música. Não sobre esse aspecto, sobre outro, mas eu vou falar e vou fazer a ponte. Ele falava o seguinte, que muitas vezes nós vamos tocar e cantar no asilo e a gente procura tocar e cantar músicas da velha guarda, porque aí eles vão ficar felizes, né? E aí a gente acha que isso é bom. Ele falou assim, não, você não sabe que memória ele teve com aquela música, né? E aí você vai estar acionando com aquela música a memória desse espírito na fase do idoso, que é seríssimo, que às vezes, dependendo se o espírito, ele teve algum momento na encarnação no qual ele não resolveu bem, na fase do idoso ele fica preso. Não é normal? Às vezes você vai no asilo e você escuta a pessoa repetindo muitas vezes a mesma situação. Então, ele ficou preso naquele momento da memória.
E o Moacir falou, nós precisamos construir uma nova memória nesse espírito, porque ele daqui a pouco reingressa no plano espiritual e ele precisa ter essa esperança, essa visão, e não está com o pensamento preso no passado. Então, no que ele sugere, né, que se leve novas músicas, e não músicas que ele já conheça, mas novas músicas, música espírita com uma vibração alegre, suave e harmoniosa, né? Então, nesse caso, Silvio, eu acho assim, às vezes, essa questão da música orquestral, eu acho que tudo depende de quem conduzir isso. Porque há pessoas que cantam e conseguem manter a mesma sustentação com o seu canto, né? E se as letras, então, construírem imagens que sejam boas, libertadoras, imagens espíritas que ajudem a consciência do espírito a se harmonizar, eu acho que, no meu modo de ver, não veria problema, como também não veria problema alguém que tocasse só um instrumental, né? Mas o que eu acho bastante importante, e acho muito importante isso, que o artista espírita e que a casa espírita abrace uma rotina de cultura espírita. O que eu quero dizer? Nós precisamos tocar músicas espíritas na casa espírita. Nós precisamos abraçar o desafio de uma nova cultura. Precisamos, né? Porque às vezes nós ficamos presos às nossas heranças culturais passadas e nós temos o desejo de repetir situações que nós já vivenciamos. Nós estamos indo para uma nova era e temos que nos abrir para o novo. Temos que buscar o novo, né? Então, novas melodias, temos que abraçar o desafio de uma arte espírita, né? Primeiro, uma mensagem para o artista espírita, né? Que seja grato à casa espírita e abrace a rotina de um espírita cristão. Se permita que o centro espírita te burile, te trabalhe, tome cuidado para não se envolver tanto nas atividades artísticas que de repente não sobra tempo para as suas atividades de espírita. Então é preciso, a boca fala do que está cheio o coração. Eu sou espírita, é preciso ser espírita. Isso para o artista espírita. E para o artista espírita, mais um outro ponto. Torne a vida dos seus companheiros mais feliz. Faça o seu grupo de arte e desenvolva o seu trabalho se você sente necessidade e se você tem compromisso com isso. Mas leve a arte para a casa espírita. Torne a vida dos trabalhadores, dos frequentadores, das crianças, dos jovens, dos atendidos pela casa espírita mais feliz, mais bela. Isso fará um enorme bem a você. E agora é para o trabalhador, coordenador, para os espíritas em geral. Muitas vezes nós podemos ter um receio das atividades artísticas na casa espírita. O que nós precisamos é nos educar mutuamente. Abrace o artista espírita, meu irmão. Ajude-o a se evangelizar, fortaleça-o e acredite. Um espírito artista evangelizado tem enorme contribuição a fazer com o seu grupo, com os seus trabalhadores, com a sua casa, para a alegria dessa casa, para o despertar da consciência desses espíritos. A arte é um dos grandes instrumentos de regeneração desse século, desse milênio. Utilizemos desde agora ela na casa espírita. Tornemos a nossa casa espírita mais feliz, tornemos a regeneração um processo prazeroso. E ele poderá ser prazeroso através da arte.